Boa tarde. Pela Rádio Evangelizar, o programa Família de Deus no ar. O programa que visa reflexões sobre família, sobre esta realidade familiar. Enfim, sobre esta realidade que compõe a família. E nós não podemos deixar de enfocar a esposa e o esposo. Essas duas pessoas que são o alicerce, o esteio desta família. E a família na visão desta comunidade de vida e amor. Na visão deste agrupamento de pessoas pensada por Deus mesmo. E que caminham na estrada da vida, reforçando, fazendo, construindo, consolidando esta realidade familiar. Vamos nesta tarde, neste dia especialíssimo, pensado por Deus mesmo. Antes que tudo existisse, para que nós pudéssemos sentar à mesa da partilha e refletir sobre nossas coisas. Partilhar nossa realidade, partilhar nossas experiências, e é isso que nós temos feito. Quando nós enfocamos, quando nós nominamos a família como a comunidade de vida e amor, nós temos a consciência de que nós estamos falando deste agrupamento de pessoas que não são formadas ao acaso. Pessoas que se originam desta consistência esposo e esposa, que se originam baseado neste esteio familiar, que são essas duas personagens, o esposo e a esposa. Quando dizemos uma comunidade de vida, nós queremos tomar consciência de que essa comunidade sofre um processo. Ela caminha num processo. É algo dinâmico, existe um dinamismo, não é algo parado, estático, findo, acabado, muito pelo contrário. É algo que se constrói passo a passo, é uma tarefa. Isto é uma tarefa, um serviço no qual vamos consolidando aquilo que começou com uma troca de olhares, um namoro, e que há um progresso de uma confirmação deste compromisso, passando o que nós chamamos de noivado e que hoje os nossos jovens deixaram de lado, e que a nossa sociedade, que toda essa parte cultural deixou de lado, infelizmente. Não há mais essas etapas deste processo, que isto é o processo de humanização. Essa troca de olhares, esse enamoramento, como dizem nossos queridos irmãos castelhanos. Ou seja, este processo de evolução, um processo que caminha tendo o amor como alicerce, passando a um compromisso cada vez mais sério entre os dois, um compromisso de uma convivência, um compromisso de um conviver constante e permanente. E à medida que vai se consolidando este sim, vai se consolidando este compromisso em si, desta caminhada, vai se projetando não só na sociedade, mas projetando em todos os lugares e espaços possíveis, que é um compromisso para sempre. Por isso nós ouvimos na fórmula do matrimônio, na igreja, até que a morte os separe. E é isso mesmo. É um compromisso progressivo, gradativo. Por isso é um processo. Nós vamos nos enamorando passo a passo. E esse enamoramento nos leva ao sim, ao aceite de uma convivência. Mas uma convivência onde a reciprocidade, onde o auxílio mútuo, onde o serviço de um para o outro vai sendo uma constante, algo visível. E nós daí começamos a compreender que esta comunidade de vida e amor nada mais é do que uma pequena assembleia convocada por Deus mesmo para prestar-lhe um culto. E isto é a figura da igreja, isto é a figura da eclésia, isto é a figura da kahal, como se fala no aramaico, no hebraico. Kahal, ou seja, é a reunião destes seres humanos convocados por Deus mesmo para prestar-lhe um culto. Quando nós entendemos
que o culto no Antigo Testamento era visivelmente um serviço prestado a Deus, nós vamos entender que esposo e esposa, o namorado, a noiva, enfim, neste processo de aproximação destes dois cônjuges, para definirem uma convivência, uma vida em comum, está muito mais do que esse simples estar junto, mas um ser junto. E este processo, ou neste processo, está todo o serviço de um para com o outro. Eu vim a este mundo, posso dizer assim a minha esposa, para servi-la, para ampará-la, porque isto é amor. Quem ama, protege, quem ama, ampara, quem ama, cuida. Esposo e esposa, neste processo nupcial, desde o momento em que as primeiras trocas de olhares, aquilo que nós denominávamos namoro, momento ou etapa na qual nós íamos nos conhecendo, íamos nos apresentando, quem sou, de onde vim, a origem de minha família, o que faço, o que gosto, e isto ia nos aproximando, este homem e esta mulher, na sua masculinidade e na sua feminilidade, vão entendendo este chamado para prestar um culto a Deus, e o culto é o serviço, o servir um ao outro, e esse serviço só se estabelece na aproximação. Por isso nós entendemos este processo do noivado, o momento ou etapa na qual nós expunhamos os nossos sonhos, os nossos anseios. E é lindo porque esposo e esposa, nesta fase da caminhada, iam colocando em comum suas expectativas, seus anseios. E era lindo porque nós falávamos numa futura família, os filhos que viriam de vir, onde moraríamos e assim por diante. Até o momento em que não dava mais para caminhar separado. Havia necessidade, isto sim, de uma convivência, de um estar junto, para um ser junto, neste processo de humanização, nesta consolidação desta realidade nupcial, vamos tomando consciência que isto é vontade de Deus, isto é plano do Criador, isto é desígnio do Senhor. Não é algo pensado pelo ser humano mesmo, não é algo imposto pela própria sociedade, pelo próprio sistema, pelo Estado, muito menos pela igreja instituída. É um processo ao qual, no amor de Deus, esses dois seres humanos vão se aproximando. E vão se aproximando buscando uma comunhão. E é isto que se estabelece. No momento onde definem esta caminhada em comum, esta convivência, se estabelece, se confirma esta comunhão. E é no amor de Deus que esses dois agora vão caminhar na estrada da vida, refletindo ao mundo este amor de Deus. Por isso nós dizemos que esta união é uma união sacramental, é um sacramento, é um mistério do amor de Deus. E nós gostaríamos, neste sábado, de refletir sobre esta realidade, sobre esse mistério, sobre esta realidade que vai se revelando à medida que esses dois seres caminham juntos. Há uma reciprocidade neste caminhar. E essa reciprocidade, este serviço mútuo, nada mais é do que uma expressão do amor de Deus. Nós não temos condições, humanamente falando, de mantermos esta comunhão entre esses dois seres, tão diferentes na forma de expressar a sua humanidade, embora tão idênticos na sua natureza. O desafio, a tarefa, o trabalho ao qual somos chamados a sermos ativos, nada mais é do que um caminhar num perdão contínuo, numa restauração desta caminhada
contínuo, é um processo em que diariamente, cada momento, cada realidade concreta, a necessidade de um amparo um ao outro, do auxílio um ao outro, desta solidariedade, desta subsidiariedade um para com o outro, firmando este compromisso. A fidelidade vai se estabelecendo nesta caminhada. Por isso mesmo nós dizemos que esta realidade nupcial é algo a ser construído passo a passo. Embora seja um dom de Deus, seja uma graça de Deus, o chamado, esta comunhão, mas há necessidade de um trabalho do ser humano, de uma tarefa do ser humano. E o lindo é que é uma tarefa múltipla, é uma tarefa dos dois. É uma caminhada onde a masculinidade está para a feminilidade, como a feminilidade para a masculinidade. Vamos compreendendo que nesta realidade a qual somos nós como seres humanos, em que vamos buscando ou vamos permitindo esta comunhão. A comunhão que se estabelece nesta realidade nupcial. Uma realidade a qual passa a ser o receptáculo do amor de Deus. E como receptáculo passa a ser o comunicador deste amor. A revelação deste amor. Por isso nós dizemos que esta realidade nupcial é um verdadeiro sacramento. E assim é mesmo. Um sacramento do amor de Deus. É um sinal do amor de Deus. É um mistério, chamamos assim. É um mistério. Mistério não porque é algo enigmático, algo escondido, não, é o contrário. É um mistério porque é uma realidade que vai se revelando passo a passo nesses dois, esposo e esposa, refletindo ao mundo o amor que Deus tem pelo seu povo. Como nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus no seu segundo bloco. Nesse tempo todo de caminhada, o momento a qual nós dedicamos ao agradecimento daqueles que nos sintonizam. A Rádio Evangelizar é o foco onde emana estas reflexões, de onde brotam, de onde nascem essas reflexões. As ondas dessa rádio agem como ondas de amor, atingindo os corações mais distantes. Corações famintos, corações sedentos, todos aqueles queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que buscam encontrar essa luz para o seu próprio matrimônio, em que tateando na estrada da vida, buscando encontrar esta orientação. Enfim, a todos vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, o nosso abraço fraterno e o nosso agradecimento sincero, porque é a audiência de vocês, é este apoio que nos dá condições de continuarmos, é que nos entusiasma esta caminhada. Por isso, o nosso agradecimento a todos vocês que sentam à mesa da partilha, a todos vocês que vêm e olham este momento como um altar, um verdadeiro altar. O altar no qual nós trazemos o que somos, o que temos, para ofertar ao nosso Deus e receber dele aquilo que ele já havia prometido há muito tempo. E continua a sua promessa como algo pronto, algo de presente, algo consistente. É a sua graça, a sua bênção. Portanto, chegamos a este altar e colocamos nesta mesa da partilha, tudo o que somos e o que temos. Nossas expectativas, nossas esperanças, nossas alegrias, também nossas frustrações nos momentos nos quais nós percebemos os conflitos que o mundo nos proporciona. E assim estamos, à mesa da partilha, celebrando vida. E vamos fazer deste momento, como temos feito sempre, neste momento do programa Família de Deus, atuar como se fosse um altar, louvando e glorificando nosso Deus e acolhendo as bênçãos
que em profusão lhe derramo em nossos corações. A todos vocês, o meu abraço fraterno. Que Deus continue com esta bênção. Que Deus continue com este trabalho, continue com esta obra em cada coração. E mais ainda, continue em cada lar, em cada realidade nupcial, em cada realidade conjugal de todos vocês, envolvendo os esposo e esposa, mas também filhos, porque somos pais e mães, irmãos, enfim, esses elementos que compõem esta família, porque somos uma família humana em busca desta perfeição, uma família humana em busca desta luz do alto, a luz de Deus, tomando consciência passo a passo de que somos a grande família de Deus e que de mãos dadas como a igreja do Senhor, caminhamos em direção à casa do Pai, com toda a realidade que acontece na nossa caminhada. Aliás, é em função destas realidades em que nós caminhamos, nós superamos todos esses conflitos que vão aparecendo passo a passo. Conflitos que aparecem evidentemente, porque onde há vida, há conflito. O conflito é sinal do dinamismo da própria vida. Conflitos surgem para que nós possamos ultrapassá-los. Nós possamos, a partir deles, compreender que nós temos caminhos alternativos. A partir deles, nós temos condições de ultrapassá-los, vencê-los e criar uma nova caminhada, uma nova dimensão de caminhada, onde, como eu disse, o perdão constante trazendo esta reconciliação. O reconciliar é um recomeçar. É um novo começo. E assim estamos. E que hoje seja mais um momento desse, de um recomeçar. Estamos nós falando, já no primeiro bloco, de que esta realidade nupcial, nós temos que compreendê-la mais numa visão de mistério, numa visão sacramental. Quando nós, esposo e esposa, receptáculos que somos do amor de Deus, nós vamos compreendendo que somos mais que isso. Nós somos os doadores deste amor. Não só reveladores, mas doadores também. Então, com esta capacidade que o dom nupcial nos dá, nos oferta, somos nós. Como aquele sacrário que contém toda essa dimensão do amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, no nosso convívio, no nosso caminhar, nas ações concretas de um para com o outro, neste comportamento esponsal, tendo o dom esponsal em nosso ser, nos impulsionando a caminhar, nós passamos a revelar este amor de Deus. Esposo e esposa, portanto, quando juntos estão, refletem ao mundo nesta convivência, nesta comunhão, este amor de Deus, esta alegria de Deus, esta paz que reina constante no seio deste lar. E mais ainda, passa a ser o comunicador deste amor. Nós vamos comunicando este amor como aquele semeador que semeia a boa semente. Esta realidade nupcial, esposo e esposa caminhando no dia a dia, não só no seu lar, mas caminhando no seu lazer, no seu trabalho, levam este amor e vão semeando este amor. Porque nós vamos tomando consciência que esta realidade extrapola qualquer realidade humana. Esta realidade nupcial, pensada por Deus mesmo, é este foco onde vai revelando o seu amor. O encontro de Deus com seu povo é um encontro nupcial, por isso, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, passa a ser o esposo de sua igreja. Quando nós vemos a palavra igreja como eclésia, vindo da palavra hebraica kahal, nós compreendemos que igreja trata-se desta assembleia, deste agrupamento de seres humanos
convocados por Deus mesmo para prestar-lhe um serviço. Toda a realidade esponsal de um esposo e de uma esposa, do homem e da mulher, que se sentem chamados a essa convivência, ou são por força do dom de Deus, o dom esponsal. Nós não somos esposos porque queremos, somos esposos porque fomos escolhidos. Então há uma escolha de Deus, há uma eleição. E uma vez tomando consciência disso, eu sou esposo até que a morte nos separe. Esta realidade nupcial, esta realidade conjugal, esta conjugalidade do esposo e da esposa, agora pai e mãe, se assim for, dos filhos que vêm nascendo, dos filhos que surgem deste amor, dos filhos que começam a existir a partir desta entrega máxima, dessa entrega radical e total de um para com o outro. E nós começamos então a compreender que esta união conjugal, esta união genital, esta união na qual estes dois seres vão a um serviço de entrega total, plena e completa, onde um entrega-se ao outro e acolhe a entrega do outro totalmente, nesta comunhão, nesta fusão de corpos, nesta comunhão perfeita e plena entre esses dois seres, surgem, brotam novas vidas. E assim nós vemos nos nossos filhos a expressão visível, a expressão humana percebível, corporeamente presente, como frutos desse amor. Então, os filhos nada mais são este ícone do amor dos dois pais, ícone destes esposo e esposa que complementam a sua comunhão, permitindo que seja chamado uma nova vida, uma nova existência, e assim os filhos que aí estão. Filhos em que expressam o amor do pai e da mãe no mundo. Eu sempre digo isso. Nós somos ícones do amor de Deus. Os filhos são ícones do meu amor com minha esposa. A paternidade, a maternidade que se exerce sobre esses seres que surgem a partir da doação do pai e da mãe de pequenas células, microscópicas células, há um chamado de Deus à existência, e este ser aí se forma no útero materno. Depois de formado, há toda uma necessidade de romper este útero materno para entrar neste útero familiar. E é isso que nós estamos comentando e queremos comentar. Vamos expor, vamos partilhar esta realidade, vamos refletir sobre essa realidade, pedindo ao nosso Deus que continue estas bênçãos na nossa realidade nupcial. Quando nós começamos a perceber que nesta convivência, neste conviver de esposo e esposa, existe um mistério que precisa ser revelado ao mundo, um mistério que extrapola toda e qualquer simples união humana. É um mistério que revela o próprio amor de Deus, que transcende a natureza humana. Então, esposo e esposa, vencendo esses conflitos que vão surgindo na própria caminhada, passam a refletir o mundo, o que é o perdão de Deus a seu povo, o que é esta reconciliação proposta em Cristo Jesus, o que é esta nova vida que brota a partir deste perdão. E nós começamos a entender então que essa realidade nupcial, na humildade a qual os cônjuges experimentam a convivência, passa a ser um momento ideal, passa a ser um momento de culto ao nosso Deus, porque é um serviço constante, pleno e intenso de um para com o outro. E assim deve ser. Esta comunhão que extrapola a própria realidade humana, trazendo então, revelando ao mundo o amor de Deus a seu povo. Quando nós começamos a perceber que esta realidade nupcial é muito mais
do que estarem casados. Eu sempre digo isso. Extrapola. Onde está um esposo e uma esposa convivendo com este amor de Deus, um esposo e uma esposa permitindo nas suas ações que o amor de Deus esteja presente, ele reflete ao mundo esse amor. E muito mais do que isso. É um amor consistente, um amor que atinge o coração. Um amor que vai ao mais profundo da alma do ser humano. Um amor, uma alegria, uma paz, uma esperança, uma felicidade que brota destes dois seres, que brota desta realidade nupcial e atinge os corações que necessitam disso. Como ondas de amor. Uma realidade nupcial, no seu sentido sacramental, atinge aqueles que estão sedentos desse amor e são envolvidos por este amor. Por isso é um sacramento de salvação. A realidade nupcial, onde o esposo e a esposa passam a ser sacerdotes um do outro, esta é a realidade que nós devemos louvar e glorificar a nosso Deus. Esposo e esposa têm todo este poder sacramental. Eu sempre digo isso. O esposo deve sempre estar apresentando a esposa ao Senhor Deus e vice-versa. Nós devemos estar nos apresentando a cada passo que damos, a cada momento, a cada gesto, a cada atitude de perdão, a cada momento de reconciliação. Nesta humildade agora de filhos de Deus, devemos agradecer ao nosso Deus porque estamos refletindo o mundo, a sua própria presença amorosa, misericordiosa. Esta misericórdia que vai surgindo no relacionamento dos dois é algo constante, permanente, e assim deve ser. Por isso esse dinamismo. Quando nós começamos a entender que ser esposo e esposa é muito mais do que viverem numa mesma casa, do que partilharem do mesmo teto, é muito mais que isso. É permitir, na sua dimensão humana, na sua limitação humana, este extrapolar do amor de Deus, atingindo os corações mais distantes, os corações mais sedentos. Mas para isso, há a necessidade de um comportamento esponsal. Esse dom esponsal nos abre os olhos, os ouvidos, a mente, o entendimento para isso. É um processo contínuo, nada está findo. Portanto, quando nós percebemos, quando nós mesmos sentimos que esses conflitos nos levam a um confronto, é o momento ao qual nós devemos, com toda a nossa humildade, dobrar nossos joelhos perante este altar que é o próprio lar e reconstruí-lo, restaurá-lo no amor de Deus. É uma caminhada constante, é uma caminhada permanente. É uma caminhada onde esses dois seres vão experimentando esse amor que os une cada vez mais. E assim nós devemos sentir, perceber e comunicar ao mundo. Cada passo que nós damos em direção a uma caminhada é uma direção em que vamos nos aproximando cada vez mais. Isso é algo constante. Podemos ter 20, 30, 40, 50 anos de casados. Sempre nós experimentamos algo a ser restaurado. É um processo. Os filhos vêm, os filhos começam a existir, nascem, eles crescem e eles buscam as suas próprias nupcialidades. E este casal, esposo e esposa, que havia começado esta caminhada sozinho, terminarão sozinhos. Mesmo que estejam em volta os filhos, mas a experiência é muito pessoal. A experiência é essa intimidade pessoal do esposo para com a esposa e vice-versa. É a mesma intimidade, o mesmo amor que Jesus propõe à sua igreja. Nós todos, como igreja do Senhor, nós todos, como membros desta eclésia, vamos nos preparando neste útero do mundo a sermos a esposa do Cordeiro. E passo a passo,
Estamos sendo ataviados, diz assim a palavra, ataviados, preparados para este enlace, para estas núpcias, para este encontro nupcial. Quando nós temos um casamento, quando nós temos um enlace nupcial, é comum que a noiva se prepare, a noiva se enfeite, com seus trajes, com suas maquiagens, com seus cabelos, enfim. Há um preparo, há um ataviamento para a núpcia, há um ataviamento para o encontro. E diz a tradição em que o noivo não pode ver a noiva, só verá quando estiver pronta. Lindo é esta figura. Nós estamos sendo ataviados para o encontro com o esposo divino, com Jesus, o Cristo. Ele é o verdadeiro esposo. E à medida que nós vamos caminhando na nossa realidade nupcial, no nosso dia a dia, nós vamos entendendo isso. Nós estamos nos preparando como a esposa se prepara para o encontro com o esposo. Quando nós começarmos a tomar consciência disso, nós vamos revelando aos nossos amigos, amigos de nossos amigos, nossos filhos, filhos de nossos filhos, que é uma realidade que extrapola toda essa dimensão humana e realmente reflete o mundo, o amor de Deus. Lindo é que nós começamos a perceber que é no nosso dia a dia, na tarefa que nós estamos empreendendo, nesta construção e consolidação deste lar, nós vamos nos preparando para o encontro final. Lindo é isto, é quando nós começamos a entender esse mistério de amor de Deus e como esta família que somos, como esta realidade esponsal que somos, refletimos ao mundo o amor de Deus. Vamos neste sábado, de uma maneira muito especial, muito específica, vamos refletir, vamos dobrar nossos joelhos frente a este altar da vida que é o nosso lar e vamos refletir sobre isso, rogando e glorificando o nosso Deus e pedindo e implorando o nosso Deus que continue com sua obra salvadora em nosso coração, nos fazendo realmente este ícone, esta imagem do seu amor. Nesta tarefa nupcial, se nos apresenta uma série de momentos aos quais nós temos que ir tomando consciência. Eu penso que a primeira consciência que nós devemos tomar é que devemos ter uma mútua compreensão de certos termos, uma mútua compreensão do entendimento de certos fatores, de certos valores que compõem a realidade nupcial. Eu sempre digo isso nas minhas palestras, nos meus encontros, nas minhas reflexões. O que é que sua esposa pensa, o que sua esposa tem de conceito desta realidade nupcial? O que você tem? Que conceito você tem, você traz? Ou seja, nós estamos juntos para quê? Qual é o sentido de convivermos? Qual é o sentido de nós estarmos sob o mesmo teto? Qual é o sentido de sermos realmente esposo e esposa? Essas são realidades que vão sendo reveladas em nosso coração. E nós temos agora, como autoridade que somos, como membros desse mistério, revelar ao mundo estas verdades. A verdade a qual somos nós os dispenseiros deste amor. Esta realidade nupcial, como eu disse, é algo que transcende. Portanto, vamos no nosso diálogo, vamos nos revelar o que nós pensamos, o que é para nós. Nós vamos enfrentar as opiniões mais diversas possíveis. Ou então, quem sabe, se nós nunca tivemos este encontro, nunca tivemos esse diálogo, eu nunca soube da minha esposa qual é o conceito que ela tem do matrimônio. Eu mesmo nunca revelei para ela qual é o meu conceito que eu tenho do matrimônio. É algo que eu trouxe dos meus pais, ou é algo que foi construído agora, ou é algo que eu tomo consciência à medida em que eu vou caminhando em direção a Deus? Enfim, momentos de diálogo aos quais nós vamos tentando buscar uma mútua compreensão de certas coisas.
eu vejo que principalmente a mútua compreensão do que é essa fidelidade a este processo. Eu tenho dito várias e várias vezes, e reprisado, e acentuado, este compromisso da caminhada. É um compromisso ao qual nós assumimos, embora individualmente, passa a ser um compromisso desta comunhão. Um compromisso. Eu me comprometo a este processo de comunhão, em que eu chamo matrimônio, em que eu chamo realidade nupcial. É algo a qual eu me comprometo e você se compromete. E este compromisso mútuo, nós criamos agora um compromisso comunitário. Nós criamos algo que deve ser executado a partir do esposo e esposa. Um compromisso de revelar ao mundo este amor. E o amor é revelado, como eu disse, no perdão e na reconciliação. Constante e permanente. E para isso, esta tarefa, árdua às vezes, mas nunca em glória, porque este amor vai crescendo em nosso coração passo a passo. Quanto mais nós caminhamos em direção à casa do Pai, mais tomamos consciência dessa realidade e nos convencemos. Vamos essa tarde trabalhar isto. Vamos essa tarde abrir nosso coração e pedir ao Senhor que ilumine nossa alma, os rincões mais distantes, para que sejamos realmente uma expressão do amor de Deus neste mundo. A partir de todos esses conflitos que vêm, a partir de todos os antivalores que o mundo projeta, porque não somos deste mundo. Fomos resgatados deste mundo para refletir no mundo o amor de Deus. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Todo sábado tem sido um convite ao encontro com Deus. Todo sábado com início às 12 horas. É um início, é um convite, é um chamado, é uma eleição para a mesa da partilha refletirmos nossas coisas. Quanto nós temos que crescer, e aí vem uma alegria incontida. Nós descortinamos um horizonte ao qual nós percebemos Deus mesmo nos levando e enchendo nosso coração de alegria, de paz, de esperança. Eu quero convidá-los a todos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos abrir nosso coração, vamos abrir nossa mente, vamos estender nossas mãos como mendigo para colher as graças de Deus, as bênçãos que estão sendo derramadas, com certeza, derramadas em nosso coração, para que possamos provar dessa nova vida. Vamos, nesta tarde, vamos enfocar esta realidade, que somos o sacramento da salvação. Nós estamos em comunhão com esta Trindade Santa. E na nossa expressão humana desta caminhada, refletimos este amor. Um amor que perdoa, um amor que cura, um amor que restaura, um amor que nos traz um novo alento, uma nova vida. Mas para isso há necessidade dessa nossa partilha, há necessidade desse nosso diálogo, e temos que aprender isso. É dom de Deus, mas é um aprendizado. É uma tarefa a ser executada. É um projeto que vem sendo executado pelo ser humano. É algo pensado por Deus. Deus nos oferta todas as armas necessárias para esta caminhada. Mas é preciso que eu assuma estas armas. É preciso que eu identifique-as e que possa então caminhar em direção à casa do Pai. Esposo e esposa, os filhos que aí estão, todos os membros que compõem esta família nesta caminhada. De mãos dadas caminhamos nessa direção. Vamos
Vamos hoje, nessa data tão importante, colocar toda a história de nossa vida. Essa história a qual nós presenciamos, nós conhecemos. Mas mais ainda do que isso, nós podemos perfeitamente, como sacerdote que somos um do outro, podemos nas nossas orações ofertar um ao outro tudo aquilo, todos aqueles momentos aos quais nós não lembramos. O Senhor Deus nos fez assim, e é claro que desde a minha fecundação até o momento atual, e deste momento atual eu refletindo até a minha morte, a minha inexistência, tudo isso é um projeto de Deus, tudo isso é um plano de Deus, e Ele está comigo e em mim. Ele está neste processo me restaurando, me renovando. Então vamos nessa tarde enfocar isso. Vamos nessa tarde fazer nossa oração, nosso pedido, nossa intercessão nesse sentido. Vamos trazer primeiro toda essa realidade dos nossos pais, essa nupcialidade dos nossos pais. Muitas e muitas vezes, quem sabe, na nossa juventude, na nossa caminhada, na nossa formação familiar, nossos pais deixaram a desejar. Nem sempre foram os pais que nós gostaríamos. Quem sabe se nós gostaríamos que nossos pais fossem mais dinheiro, mais abastado, em que desse mais coisas, enfim, que chegasse aos nossos caprichos, etc. Mas foram pais escolhidos por Deus. Então vamos enfocar isto. Nossos pais foram escolhidos por Deus. Nossos pais foram aqueles elementos que ofertaram neste altar da vida aquelas pequenas células germinativas. Aquela dádiva da qual Deus pôde chamar à existência um novo ser. Começamos a existir disso, desta oferta de um para com o outro de nossos pais, nessa entrega total destes irmãos tão queridos, eleitos a serem nossos pais. Vamos na tarde de hoje lembrá-los, se estiverem mortos, já falecidos, se não conviverem mais conosco. Na nossa própria imaginação, na nossa memória, vamos trazê-los e apresentá-los ao nosso Deus. Vamos apresentá-lo a Cristo Jesus, porque estamos caminhando nesta comunhão. E dizer, Senhor, nós queremos agradecer infinitamente por esta realidade, meu pai, minha mãe. Todos os momentos em que você lembra, todos os momentos aos quais você estava junto, nós queremos agradecer. Se porventura nós participamos do falecimento de um, do outro, dos dois, nós queremos nesse momento louvar e bendizer, glorificar o nosso Deus pela existência deles. E a nossa oração de intercessão sempre vai ser: papai, mamãe, um grande abraço meu, que Deus abençoe. E nós, olhando agora os olhos de Jesus, dizemos: meu Senhor, meu Deus, cuida-os, atende a cada um deles, abraça-os, Senhor, na dimensão em que eles estão agora. Portanto, tendo este agradecimento, agradecemos toda a família com a qual nós convivemos, nossos irmãos, quem sabe se ainda vivos ou não mais, enfim, cada um na sua realidade fraterna. Agradece pelos seus irmãos que teve ou que não teve, enfim. Vamos agradecer por esta realidade a qual nós nos sentimos parte dessa família. E que os irmãos foram elementos essenciais, extraordinários, revelando aspectos desta vida nupcial de meu pai e minha mãe. Eu penso assim, tenho agradecido a Deus por isso. Nós somos em 4, tenho 3 irmãos, 2 irmãs já falecidas, o irmão ainda vivo. O lindo é quando nós conversávamos e minhas irmãs traziam fatos da minha infância, porque eu sou o menor, sou o caçula, o último. Fatos aos quais hoje eu não posso mais contar, porque elas não existem mais aqui. Então o lindo é esta fraternidade na qual nós vamos nos compreendendo como seres humanos. Vamos nos compreendendo como família, como é lindo isso. O amor do irmão, esta fraternidade que nos vai consolidando como seres humanos. Vamos agradecer a Deus por esta família que tivemos ou que não tivemos.
Vamos agradecer ao nosso Deus por esses irmãos e essas irmãs que nós tivemos ou ainda temos. Enfim, esta realidade que vai nos dando consciência que fazemos parte de uma família. E não só a família humana, agora, numa consciência maior, que fazemos parte desta grande família de Deus. E vamos agradecer a nossa própria nupcialidade. Agradecer a Deus todo esse momento ao qual nós vamos compreendendo que tínhamos sido chamados a formar uma nova nupcialidade. Vamos agradecer a nossa esposa, o nosso esposo, louvar e bendizer a Deus por toda a realidade deles. Se já não existe mais, se somos viúvos ou viúvas, louvar a Deus por essa nova condição a qual nós nos encontramos. Mas vamos celebrar vida. E vamos entender que a vida é algo a ser celebrado e se Deus nos deu este dom, devemos exercê-lo até o fim. Eu tive a experiência de que minha esposa faleceu. Eu novamente encontro uma nova esposa, uma nova realidade, uma nova caminhada. Vamos louvar e bendizer a Deus por essa nossa realidade nupcial, em que o Senhor Deus nos ampare e nos proteja, claro que sim, que nos dê a consciência que está nos abençoando constantemente, para refletirmos ao mundo este amor de Deus. E vamos juntos agora, intercedendo, vamos juntos colocando a nossa oração neste altar, como um sacrifício de louvor, louvando e bendizendo a Deus por todas as famílias as quais nós conhecemos. Vamos glorificar o nosso Deus pela realidade de cada esposa, de cada esposo nesta caminhada. Vamos pedir ao nosso Deus que nos dê consciência desta fidelidade a este processo. Isto é importante, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Isto é importante que nós possamos entender a fidelidade ao processo, fidelidade àquilo que nós nos comprometemos. Nós nos comprometemos a sermos uma realidade nupcial, portanto, vamos consolidando isso passo a passo. E essa realidade, ela só se consolida a partir do nosso próprio comportamento, da nossa maneira de ser. E eu tenho dito isso várias e várias vezes. A humildade de um para com o outro, a humildade de nós entendermos a fragilidade humana, a partir da minha própria fragilidade. Um processo ao qual eu vou assumindo esta minha limitação, mas eu vou assumindo a partir do momento em que vou acolhendo a sua limitação. E nós podemos ofertar a Deus essas nossas limitações num processo de perdão constante, permanente. Devemos nos perdoar constantemente, permanentemente. Eu penso que no final de um dia, no final de uma etapa, nós devemos sempre, neste diálogo, pedirmos e ofertarmos o perdão. Este gesto ao qual nos leva uma reconciliação. O perdão nos reconcilia. Então somos como 3 estacas fincadas profundamente neste terreno da vida, no qual a humildade, o perdão e a reconciliação são constantes e permanentes, para que nós possamos ir crescendo em graça e sabedoria. Vamos louvar o nosso Deus por este momento tão especial em que nós vamos tomando consciência disso. Meu Senhor e meu Deus, Pai Santo, Pai amado, Pai de sabedoria, nosso agradecimento pela realidade a qual nós vamos tomando consciência. E enquanto nós existirmos, eu e minha esposa queremos servi-lo, meu Senhor e meu Deus. E nós podemos só servi-lo servindo um ao outro. Por isso, no meu comportamento fiel a este processo, eu digo, minha querida esposa, eu quero servi-la até o fim dos meus dias. Eu quero amá-la até os fins dos meus dias. E com isso vamos consolidando essa família humana. E de mãos dadas, nós caminhamos em direção à casa do Pai, porque somos a grande família de Deus. Vamos tomar consciência desse mistério. Somos o mistério do amor de Deus. Que o Senhor os abençoe muito. Que o Senhor derrame em profusão suas bênçãos nos corações mais sedentos.
E eu os convido novamente, convoco-os no amor de Deus, para estarmos sábado aqui novamente, continuarmos nossas reflexões, porque não podemos nos calar do que temos visto e ouvido e experimentado. Isto é evangelizar, e evangelizar é preciso. Que a família comece